Olá, tudo bem? Me chamo Amanda, sou aluna da FESAAFIA e hoje a gente vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Eu faço a Constituição Federal, Constitucional 3 e eu vou falar sobre um pouquinho da sua origem, né, os fundamentos e garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais, as suas características, a teoria de José Afonso, e é isso. Então, como que surgiu, né, as nossas garantias, o direito e as nossas garantias fundamentais? Lá atrás, no passado, a Constituição, ela surgiu com a Magna Carta, assinada pelo rei João Sem Terra, na Inglaterra, em 1215. Os direitos humanos na Inglaterra foi marcado por lutas políticas que ela foi travada pelo rei e a nobreza e, posteriormente, entre a burguesia e a Magna Carta de 1215 foi escrita em latim e foi um documento muito importante. Ele foi muito restrito e limitado, né? Ele dispôs sobre situações específicas e a carta representou um acordo entre o rei e os seus barões feudais, buscando restabelecer as suas relações abaladas, né? Então, a carta trouxe direitos oponíveis ao rei para que ele não cometesse excessos, né? E reconheceu algumas prerrogativas dos seus cidadãos em face do poder público. O documento em si não foi direcionado para todos, né, mas somente para a elite, formada pelos seus barões. E foi assim que a Constituição Liberal surgiu com a Declaração, né, dos Estados Americanos, onde os direitos fundamentais foram positivados e organizados de uma forma mais coerente e oportuna. A positivação dos direitos fundamentais tornou-se real e em 1789, devido à Revolução Francesa que universalizou os nossos direitos fundamentais, foi aí que os direitos fundamentais na Constituição Federal nos deu os direitos como a liberdade, a igualdade, a propriedade, as garantias individuais de cada ser humano. E aí, eu vou falar também um pouco sobre as relações versus as relações de direitos humanos versus direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais presentes na nossa Constituição Federal possuem um laço muito próximo um do outro, né? Porque ele pode-se fazer aqui com que ele seja difícil, né, perceber que há essa diferença entre os dois, entre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Por quê? A diferença entre eles não está tão explícita no conteúdo jurídico lá, né? Mas sim na amplitude do seu alcance e natureza prática de ambos. Os direitos humanos são normas de caráter internacional, né, baseados em acordos e tratados e declarações. Já os direitos fundamentais, por sua vez, ele está estritamente ligado na nossa Constituição Federal. Isso quer dizer que, por estar ligado no nosso ordenamento jurídico, são garantias formais estabelecidas dentro do nosso Estado brasileiro. E quais são as suas características? Eu vou citar algumas, né, das suas características. Uma delas é a historicidade, porque os direitos são criados em um contexto histórico e, quando colocados na nossa Constituição, se tornam direitos fundamentais. Eles surgem em épocas diferentes e se modificam com o passar do tempo. Já a universalidade, os direitos fundamentais são universais, se aplicam a todos os indivíduos, independente de sua origem ou condição, né? O fato de ser universal não significa dizer que será aplicado da mesma forma em todos os estados ou países, né? Depende da cultura, dos fatores, dos fatores históricos, né? Dos fatores extrajurídicos.
E aí eu vou falar sobre a inalienabilidade, né? Os direitos fundamentais, eles são por natureza inalienáveis. Isso quer dizer que não podem ser transferidos, ignorados, desfeitos e negociados, pois a existência do mesmo confere a ordenação da ordem jurídica e da manutenção do Estado em si. Já a imprescritibilidade, ela é o princípio que determina que os direitos fundamentais não prescrevem com o tempo e são permanentes. Já a irrenunciabilidade, os direitos fundamentais não podem ser renunciados, né, por nenhum indivíduo da nossa nação. Nenhuma pessoa pode, por vontade própria, negar os direitos e deveres dados como fundamentais, né? E aí eu vou falar também sobre um pouquinho da nossa relatividade, que os direitos fundamentais, eles não são relativos e não são absolutos. Eles encontram limites em outros direitos fundamentais. E agora eu vou falar também sobre a teoria de José Afonso, né? Qual que é a sua aplicabilidade nas normas constitucionais, né? Sobre a visão de José Afonso da Silva. Então, para José Afonso, as normas de eficácia plena são as que, de alguma forma, vedam e proíbem e estabelecem isenções e prerrogativas ou imunidade. Não indicam órgãos ou autoridades específicas para a sua execução e não necessitam que sejam elaboradas outras normas que completem seu sentido e alcance ou especifiquem seu conteúdo, porque já são completas em si mesma. Já as normas de eficácia contida, para José Afonso, as normas de eficácia contida são as que possuem atributos imperativos, positivos ou negativos, que limitam o poder público e geralmente estabelecem direitos subjetivos de indivíduos e entidades privadas ou públicas, né? Então, a contenção da eficácia dessas normas servem para limitar esses direitos subjetivos e autonomias, e cabe ressaltar que o legislador infraconstitucional possui faculdade de conter a norma, logo não é uma obrigação. E aí ele fala também das normas constitucionais de eficácia limitada. São aquelas que apresentam a aplicabilidade de indireta, imediata e reduzida, pois necessitam de uma norma posterior infraconstitucional para que incida totalmente sobre os interesses em questão, que irá lhes desenvolver a aplicabilidade. Elas se dividem em normas de princípio institutivo e normas programáticas. As normas de princípio institutivo, normas que contêm apenas o começo, o esquema geral de determinado órgão, entidade ou instituição. A efetiva criação, organização e estruturação fica a cargo de normatização infraconstitucional, na forma prevista pela Constituição. Exemplo disso está no artigo 18. Eu vou ler aqui. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, e os municípios todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas. Aí agora eu vou falar sobre as normas programáticas, que ele também cita sobre as normas programáticas. São esquemas genéricos que destacam programas a serem desenvolvidos posteriormente pelo legislador. Essas normas foram introduzidas na nossa Constituição Federal por serem resultados de conflito de interesse que estavam em vigor na época da redação e suas emendas. Elas tendem a instaurar um regime de democracia real
menos formal, com o objetivo de forçar o legislador a atuar no sentido de elaborar programas e agir na direção apontada pelas normas programáticas. Possuem eficácia jurídica, ou seja, elas revogam leis incompatíveis e proíbem o legislador de elaborar normas de sentido contrário. Elas são incompatíveis. Serve de parâmetro, para inconstitucionalidade de leis infraconstitucionais, são utilizadas como interpretação para resolução de casos levados à apreciação judicial, além de fazerem previsão de atuação posterior. Um artigo que seja um exemplo sobre isso é o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal é igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 218, o Estado promoverá a incentivação, o desenvolvimento científico e pesquisar e capacitar as tecnológicas. E aí, a gente vai falar sobre os princípios da igualdade, Ele está previsto no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Exemplo seria, por exemplo, uma empresa só contratar homens, E isso é uma forma de desigualdade. Por quê? O dever da igualdade se aplica aos particulares. Ninguém é obrigado a tratar todos de forma igual, Porém, toda atividade aberta ao público, o dever de igualdade se aplica a todos, Deve-se observar as condições de cada um para aplicar a igualdade. Exemplos são as condições físicas, econômicas e etc., A gente não vai tratar um cadeirante igual uma pessoa que anda normal. A gente não vai tratar uma mulher, naquele caso da Maria da Penha, por exemplo, não é igual a um homem, Não vai tratar totalmente igual. Então, o princípio da legalidade está no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o artigo 5º fala que a gente tem, uma proteção do Estado, onde não pode limitar o cidadão de ir e vir, a não ser que a lei determine. Existem exceções? Existem. Se a lei determinar que o cidadão tem o dever de cumprir, ele deverá atingir o direito. E se ele não cumprir, ele pode atingir o dever de terceiros, O direito de terceiros. E aí ele pode prejudicar aquela pessoa, Já o princípio da propriedade fala que é garantido o direito de propriedade. A gente também tem o inciso que fala que a propriedade atenderá à sua função social. O direito social traz o direito à propriedade, em si. Um posicionamento de José Afonso, ele fala que a função social da propriedade é um elemento interno da propriedade. Para ele, só existe propriedade se existe função social, ou seja, a Constituição só garante a propriedade se ele atender à função social. Então, o que é função social, A definição constitucional que é o fim comum que a norma jurídica deve atender dentro de um ambiente que viabilize a paz social. A norma jurídica é criada para reger relações jurídicas
e disciplinas da norma deve alcançar o fim para qual foi criada. A Constituição fala também, trata as funções sociais, dando na propriedade urbana quanto na propriedade rural, né? Já na propriedade rural, só atende a função social se obedecer o artigo 182, parágrafo 2º, que varia de região para região, acima de 20 mil habitantes deve ter, né? Se não obedecer, perde a propriedade urbana. O IPTU ele é progressivo, ano após ano, vai aumentando até perder a propriedade. Já na rural, deve existir equilíbrio entre a produção, a relação de trabalho, o meio ambiente, de forma equilibrada. A propriedade rural é o 186 e tem um peso muito elevado à função social da propriedade rural. Ele deve favorecer o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, observar as relações de trabalho, ele deve ser feito de forma racional e adequado, ele deve respeitar o meio ambiente, a produção, ele deve produzir, isso tudo é uma função social. E se não cumprir, acontece a desapropriação. Então, a gente vai falar também sobre a vedação da prova ilícita. O artigo 5º, inciso 56, fala que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Não é aceita provas produzidas por meio ilícitos. Provas ilícitas que elas violam a garantia fundamental da nossa Constituição Federal. Então, o exemplo que eu vou citar sobre a prova ilícita seria a confissão, né? Torturar uma pessoa, fazer ela confessar alguma coisa em função de uma tortura. Isso veda os nossos princípios, né? Então, outra forma também seria a coação, né? Física, por exemplo, ou, por exemplo, uma captação telefônica sem comunicação, sem a pessoa tá sabendo que ela tá sendo, né? Isso, sem a plena autorização, isso é uma forma de provas ilícitas, né? Que ocorrem.